Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais do que vencedores, é verdade? E nós alegramos-nos com as vitórias, não é, meus irmãos? Alguém aqui gosta de perder? Alguns dizem, perder ou ganhar tudo é desporto, mas eu sempre gosto de ganhar. Nem as crianças gostam de perder, não é? Aliás, desde pequenino que ouvi a frase que a perder, ou nem a feijões, nem a feijões. Portanto, todos nós naturalmente temos o desejo de ganhar, de sermos bem-sucedidos, e a verdade é que às vezes podemos ser bem-sucedidos no emprego, numa atividade profissional, podemos ser bem-sucedidos nos estudos, chegar ao fim do ano e ter aprovação, ser bem-sucedidos com os amigos, até com a família, não é? Mas perdermos no campo espiritual. E aquilo que o texto bíblico fala aqui é exatamente a vitória no campo espiritual. E nós sabemos também que, tendo a vitória no campo espiritual, temos a vitória depois em todas as outras áreas, nos outros campos, não é? Mas a vitória começa exatamente por aqui. Paulo, entretanto, diz que nós devemos ser mais do que vencedores por 3 razões. E eu já preguei sobre este texto várias vezes, mas por 3 razões. Os irmãos notem bem ali, assim. Em primeiro lugar, dos versículos 31 a 32, ele começa sempre com uma pergunta. E a pergunta no verso 31 é: quem será contra nós? Então eu encontro aqui na descrição que vem a seguir, no versículo 32 também, que nós temos um aliado forte. Há alguém que está connosco, alguém que está aí ao nosso lado, um aliado forte. Dos versículos 33 e 34, começa com outra pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E eu aqui vejo que temos uma acusação fraca. Digamos, a acusação que fazem contra nós é uma acusação fraca, ela não vai aguentar, não vai subsistir. E em terceiro lugar, tem uma outra pergunta, que é o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aqui temos um amor que é inexcedível, um amor que cobre todas as coisas, não é? Então vamos considerar estas 3 razões que o apóstolo Paulo coloca para dizer que nós, verso 37, em todas estas coisas, isto é, em tudo isto que foi mencionado, somos mais do que vencedores. Então, eu sou mais do que vencedor, os irmãos são mais do que vencedores, porquê? Porque temos um aliado forte. Vamos ver, digamos, como é que esse aliado está connosco. Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, os irmãos estão a ver aqui o aliado, não é? Se Deus é por nós, se Ele está connosco, quem será contra nós? Nós não estamos sozinhos na luta. E, meus irmãos, é isso que nos vale, não é? Porque o diabo não perdoa.
Ele vem e, conforme o Senhor Jesus já tinha prevenido a Pedro e de Pedro para os outros, ele anda como um leão, rodeando, à procura de qualquer oportunidade para abocanhar, não é? Para lançar as suas garras. O diabo anda à volta de cada um de nós. E se nós estivéssemos sozinhos nesta guerra espiritual, era derrota para nós. Muitas pessoas hoje são dominadas pelo diabo, às vezes até sem darem conta, outras vezes até querendo, facilitando isso, até desejando isso, porque é a forma de terem algum poder, mas poder que é diabólico, não é? E tudo isso acaba por ser destrutivo. Uma pessoa que está sujeita, oprimida pelo diabo, vai naturalmente sucumbir. Ela pode ter momentaneamente alguma capacidade, alguma força, algum poder que lhe é dado pela ação do diabo na sua vida, mas está derrotada. Alguém que está sem Deus no campo espiritual é uma pessoa derrotada. Mas nós temos, se Deus é por nós, se Deus está connosco, se Deus está aí ao nosso lado, quem será contra nós? Ou seja, não há ninguém que tenha poder para isso, não é? E nós, digamos, quem será contra nós se Deus é por nós? Porquê? Veja o verso 22. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará todas, ou também com ele todas as coisas. Então temos aqui, de facto, duas dádivas preciosas. A primeira dádiva qual é? Neste versículo 32, qual é a primeira dádiva que aparece aí? Sim, o seu próprio filho, não é? Ele não poupou o próprio filho, ele deu-nos o seu filho. E deu-nos o seu filho, naturalmente nós sabemos porquê, para morrer na cruz do Calvário por nós e, morrendo na cruz do Calvário, trazer naturalmente o quê? Segundo este versículo. Não poupou, antes o entregou por nós, não é? Nós aqui inferimos que Cristo morreu na cruz por nós para a nossa salvação, para a nossa redenção, para sermos resgatados daquele que anteriormente tinha domínio sobre nós. E quem é que tinha domínio sobre nós? Era o pecado. E no pecado nós vemos exatamente quem? Satanás, não é? Então, isso está implícito aqui. Por isso mesmo, nós agora, porque Ele nos deu o seu Filho e não poupou o seu próprio Filho, nós temos esta garantia, não é? Esta segurança que Ele nos dá. Ele foi entregue como cordeiro para o sacrifício por todos nós, para obter para nós o perdão dos nossos pecados. E, meus irmãos, isto é importante até para aquilo que vem a seguir. Se nós temos o perdão dos nossos pecados, então, naturalmente, que estamos bem com Deus. Deus está connosco. Mas depois também, o que é que Ele diz? Nos dará também com Ele todas as coisas. E os irmãos estão a ver que implicações isto tem? Hoje, na nossa igreja, vamos fazer homenagem aos pais. Digamos, ontem comemorou-se no nosso país e em outros países o Dia dos Pais. E nós, de certo modo, alinhamos um pouco com isso para não haver tantas discrepâncias em relação às crianças que tiveram ontem o Dia do Pai e depois na nossa igreja não há, porque é que nós não celebramos? Então, desta vez e este ano, digamos assim, à experiência, decidimos ter também, digamos, hoje, esta celebração do Dia dos Pais. Mas o que é que um pai faz com os seus filhos? Protege, mais disciplina, mas dá também, dá o conhecimento, dá amores, não é? Talvez já são algumas coisas, mas é tudo o que o pai dá? Sim, é a disciplina, também dá, quando é preciso, é a tal disciplina, não é? Mas dá o pão, dá o agasalho, dá a proteção, dá
aquilo que um pai dá aos seus filhos, não é? Quer tudo de bem para os seus filhos e procura dar-lhe tudo. Dar tudo, desde que naturalmente não seja prejudicial, não é? Há coisas que os pais não devem dar aos filhos, não é? Às vezes os filhos pedem coisas aos pais, mas não são adequadas. Não é? Então, digamos, o que está implícito aqui é isto. Ele, o nosso Pai Celestial, nos dará também o quê? Todas as coisas. E agora, meus irmãos, nós aqui temos de considerar e deixar claro também o que é que são todas estas coisas. Significa que o nosso Pai Celestial nos dá a disciplina? Dá, com certeza, não é? Dá-nos amores. O que é que nos dá mais? Dá-nos vida, vida eterna. Dá-nos saúde, é connosco, não é? E dá-nos sabedoria para a gente poder governar neste mundo. Isso mesmo, dá-nos sabedoria. É. Há uma palavra que eu uso... Isso. Há uma palavra que eu uso diariamente nas minhas orações quando oro ao nosso Pai. É a provisão de Deus. Não é? O Senhor traz a provisão para a nossa mesa, não é? E eu peço a provisão para a minha mesa, naturalmente. Peço a provisão para a igreja, com os encargos que a igreja tem. Então a provisão, e até aqui o Senhor tem sido connosco. Mas a provisão para a igreja significa o quê, meus irmãos? A provisão para todos nós, não é? Mas também a provisão para a nossa atividade profissional. Portanto, é a provisão de Deus. E quando eu me sento à mesa... sobretudo à hora do almoço, nós dizemos, Senhor, muito obrigado por esta provisão, muito obrigado por aquilo que Tu nos tens dado e continuas a dar, não é? O nosso Deus faz chegar até nós todas as coisas. Há algumas coisas que, digamos, até parece que são contrárias. Quando vem a doença, quando vem a complicação, quando vem alguma situação de tribulação crítica, nós perguntamos, será que isto veio mesmo de Deus? E eu pergunto aos irmãos, nestas todas as coisas está incluída a tribulação, está incluída o mal, está incluído a luta espiritual? Nestas todas as coisas? E é isto que vem de Deus? O mal, por exemplo, vem de Deus? Não. Não. Então, neste todas as coisas, há algumas coisas que não estão incluídas. Porquê? Porque elas são do inimigo. Elas são contrárias à natureza de Deus. Na bondade de Deus, Ele não nos vai dar o mal pelo mal. Mas Deus permite que às vezes o mal venha sobre nós, certo? Nós temos um exemplo extraordinário que é doloroso, mas que é o caso de Jó. Jó sofreu tudo aquilo. Primeiramente foi o quê? A perda dos seus bens. Olha, lá foi a sua provisão. Depois foi a morte dos filhos. Depois foi a sua própria saúde, não é? A sua própria saúde também que foi. Aquela chaga desde a ponta dos pés até à cabeça. E depois, ainda por fim, como se não bastasse, a sua própria mulher também dizia: amaldiçoa o teu Deus e morre, estou farto de ti, não aguento mais. Jó é que sofria, e a mulher de Jó é que não aguentava mais, não é? Então Jó ficou completamente desamparado. Mas naquele momento em que Jó estava desamparado, quem é que estava com ele? Que diremos, pois, se Deus é por nós, se Deus foi com Jó, quem seria contra Jó? E como Jó aguentou e suportou tudo aquilo. E durante anos, nós não sabemos quanto tempo durou esta situação de Jó, mas durante bastante tempo, Jó sofreu e aguentou. É daí que veio aquela expressão paciência de Jó, não é? Porque de facto é preciso ter paciência para aguentar, digamos, tudo isto. E Jó, na verdade, teve alturas, teve momentos em que ele considerou: porquê, senhores? Porquê é que isto está a acontecer? E às vezes na nossa vida, quando vêm tribulações, quando vêm situações mais adversas, mais complicadas, nós também perguntamos: Senhor,
Porque é que isto está a acontecer? Mas eu gostaria de sugerir aos irmãos que, em vez de porque é que isto está a acontecer, perguntassem ao Senhor, para que é que isto está a acontecer? O que é que o Senhor vai tirar de bom disto? O que é bom, não é? O que é que isto vai ser de bom para mim? No início não parece. Quando nós estamos debaixo de fogo, não parece, não é? Uhum. Em Jó diz assim, em 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre Uhum. Bem. ele que é um de Deus, Uhum. porque Deus deu-lhe aquele conserto que o diabo Uhum. prejudicasse, mas ele tinha muita fé em Deus. E Jó foi-se aguentando, não é? Os próprios amigos dele foram-se... Então, todas as coisas são dadas da parte de Deus àqueles que são dele, que estão com ele. E volto para aqueles que, entretanto, chegaram mais tarde, Romanos capítulo 8, de verso 31 em diante, até ao 39, estávamos agora no verso 32, não é? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E nós consideramos que isto, eu mencionei assim, temos então somos mais do que vencedores, temos aqui um aliado forte, alguém que está connosco. Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ao segundo aspecto de consideração do texto, os versículos 33 e 34. E este conjunto começa com uma outra pergunta. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação? E eu disse no início, vários irmãos não estavam, esta é uma acusação fraca. Podem acusar-nos, mas quem intentará acusação contra... O que é que diz aí? Os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos? Somos nós. E isto tem um bocadinho a ver exatamente com os versículos anteriores que nós considerámos a semana passada, não é? Verso 29, porque os que antes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogénito de muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Não é? E aos que chamou também justificou. E aos que justificou também a estes glorificou. Os irmãos estão a ver a questão da justificação aqui? É bom lembrar. Porque a justificação está diretamente relacionada com o quê? Com a acusação. Então quem é que vai produzir, quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? E, meus irmãos, a Escritura não diz que há alguém que é o acusador. Vamos ver em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Dez. Doze, 10. Já todos encontraram? A minha tradução diz assim: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e de noite. Quem intentará acusação contra nós? O diabo. De dia e de noite. Fez isso com Jó, não foi? Voltando a pensar naquele personagem. E este diabo, o acusador, veio ter com Deus e disse: olha para Jó. Ele teme-te, ele respeita-te, ele adora-te. Porquê? Porque tu lhe dás todas as coisas. Experimenta tirar tudo aquilo que ele tem e vais ver. O acusador aqui pôs em causa que Jó realmente era honesto, que era sério.
que era íntegro na sua dedicação ao Senhor. Quem tentará acusação? O diabo está-nos sempre a acusar. Deixem-me aqui de uma forma muito prática. Às vezes a nossa consciência, e como é que o diabo trabalha? Trabalha na nossa consciência, na nossa mente. Nós fazemos alguma coisa que até pode não estar certa, ou até não é mesmo certa, não é correta, e sentimos aqui na nossa consciência, digamos, um toque que diz, olha, tu falhaste com Deus, vais perder a salvação, Deus já não te ama, Deus já não te vai aceitar. Às vezes podemos ter este tipo de pensamento. Deus te abandonou. É. Olha, o melhor é não ir à igreja hoje porque estás em pecado. Vais lá e vais ficar com consciência pesada. Digamos, o diabo procura arranjar. E ele trabalha com cada um de nós de forma diferente. Ele conhece aonde é que pode pegar-nos. E digamos, o propósito do diabo é sempre derrubar-nos, pôr-nos mais para baixo. Há uma diferença que está muito explícita em Tiago, na Epístola de Tiago, entre provação e tentação. Provação e tentação. A provação vem de Deus e tem o propósito de fortalecer a nossa fé. A tentação vem do diabo. Deus não tenta, nem pode ser tentado, é o que lá diz em Tiago. Mas Deus prova a nossa fé. O diabo tenta-nos. O propósito de Deus é fazer, digamos, com que a nossa fé seja mais fortalecida, mais rica, mais sólida, mais segura. O diabo procura derrubar-nos, afastar-nos da igreja, afastar-nos do caminho de Deus e, com isso, causar conflitos entre os irmãos. Eu vou dar a oportunidade ao irmão Júlio, já pediu há algum tempo, depois ao irmão Américo. Pastor, eu não sou conservador, mas usei o facto de ouvir dizer que os pais, voltando ligeiramente atrás, que os pais dão tudo. Nós aqui tiramos uma grande lição. Não pode dar tudo. Não pode. Pode ter muito amor. Dar tudo, mas atendendo sempre ao futuro que nos espera, devemos preparar os nossos filhos e os nossos netos, claro, analisando sempre uma perspectiva de que no futuro não vai ser tudo como eles querem. Nós temos o caso do nosso Deus. Mostra-nos que não nos pode dar tudo. Nós não gostamos muito dessa disciplina, mas Deus sabe aquilo que é o melhor para nós. E vai ser melhor para o futuro. É. E a segunda questão era a pergunta. Quando o pastor colocou aqui a situação da acusação, eu pergunto, quando uma pessoa dá uma novidade a outra pessoa, ou uma notícia, ou etc., é considerada a acusação ou uma novidade? Com que interesse ou que valor essa coisa tem? Depende. De acusação Sim. ou de novidade? Pronto. A acusação, a novidade ou a notícia é a informação do que aconteceu. A acusação é dizer, olha, você é o culpado. É apontar o dedo. A acusação sempre procura colocar, digamos, há aqui um erro, há uma falta, a culpa é sua. E isso não é de informação. Isso é acusação mesmo. Agora, eu posso simplesmente informar, olha, esqueceu-se da Bíblia ali, esqueceu-se da carteira. Isto não é nenhuma acusação. Isto é uma informação a lembrar, olha, esqueceu-se ali. Mas se eu disser, você tirou a minha Bíblia, isto é uma acusação. É uma acusação. Que assenta em quê? Numa afirmação que é feita que tem que ser provada, se é verdadeira ou se é falsa. E isto traz-nos exatamente aqui ao texto. Digamos, quem tentará a acusação contra nós? Olha, o diabo todos os dias. Agora a questão é, a acusação é verdadeira ou é falsa? Mas por aquele texto ali, Apocalipse, o que nós vemos é que o diabo nos acusa de dia e de noite. E a ideia de dia e de noite é, quer dizer, ele não para, ele usa qualquer oportunidade. Constantemente a cair sobre nós.
constantemente a procurar derrubar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a pegar-nos aí, a tentar-nos de dia e de noite, não é? Procurando afastar-nos de Deus. Mas se Deus é por nós, não é? Quem será contra nós? Quer dizer, o diabo vai ter algum poder? Ele vai tentar por todos os meios. E os irmãos sabem, deixem-me dizer isto, que já afirmei várias vezes. Mas com quem o diabo gasta mais tempo é com os crentes. Com os não crentes ele não precisa de gastar muito tempo. Porquê? Eles já estão a fazer o que ele quer. A luta é connosco. Porquê? Porque ele está determinado a derrubar-nos. Ele está determinado a tirar-nos da presença de Deus. Ele está determinado a fazer-nos cair, a renunciar à fé. Vejam que ele nem sequer o Senhor Jesus poupou. Então, esta é a determinação do diabo. Este é o trabalho do diabo. De dia e de noite. Por todos os meios. E ele procura, digamos, acusar-nos de que, tu já não és crente, aquilo que tu fizeste já não... O melhor é esqueceres, o melhor é deixares. O objetivo dele é sempre esse. Tirar-nos do alvo. Reparem, meus irmãos, em relação a Cristo. Nós estamos aí mesmo a celebrar a Páscoa. Vejam, o objetivo de Jesus era quê? Ir à cruz, certo? Como o diabo usou Pedro para dizer, não, Senhor, tu não vais à cruz. De modo nenhum. Nós iremos defender-te até às últimas consequências. E até mesmo quando estava lá no jardim de Getsemane, não é? Quando vieram aqueles soldados, juntamente com Judas, Pedro até pegou na espada e até levou a orelha de um dos soldados. Porquê? Porque ele estava determinado a defender o seu mestre. Jesus não poderia ser preso, não poderia ir à cruz, na ótica de Pedro. Mas quem é que colocou essa ideia na cabeça de Pedro? Foi o diabo. Porque Jesus veio para morrer. Mas às vezes, e vejam como isto é importante, às vezes nós não entendemos os planos de Deus. Às vezes nós parece que estamos a querer fazer o bem, a fazer a coisa certa, mas nem damos conta de que aquilo é contrário à vontade de Deus. E daí precisamos de discernimento. Precisamos de sabedoria de Deus. Senhor, será que isto é o caminho certo? O diabo, acreditem, meus irmãos, acreditem, os irmãos têm experiência, é muito subtil. E às vezes pega-nos em coisas e ilude-nos. Para trás de mim, Satanás. Não era Pedro que era Satanás, mas para trás de mim, Satanás, porque aquilo que tu estás a dizer é mandado pelo diabo. É. E vejam como às vezes, e eu não quero aqui com isto ofender ninguém, às vezes alguns de nós somos Satanás, entre aspas. Porquê? Porque estamos a fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus e em vez de ajudar o nosso irmão, prejudica. E nós nem damos conta disso. Precisamos de ter o discernimento de Deus e a ajuda de Deus. E é como Paulo diz, nos meus membros eu vejo uma guerra. O que eu quero fazer de bem não faço, o que eu não quero estou sempre a fazer. E esta guerra é constante. E a acusação vem, não é? A acusação vem. Quem intentará a acusação contra nós? Contra os escolhidos de Deus? O diabo. Mas ele vai levar de vencida? Não. Irmão Américo, brevemente. O irmão já deu a resposta. Já, pronto. De Jesus, É. Ele não poupou o Filho de Deus. É. Quanto mais nós. Então, sim. Desculpa, nós às vezes caímos ou então nos deixamos levar pela tentação e pela acusação de Satanás justamente porque não meditamos e conhecemos a palavra. Deixamos de conhecer. Porque Jesus, quando foi tentado das 3 vezes, o Satanás só perdeu porque Jesus já tinha do Pai aquilo que sabia do Pai, aquilo que ele devia fazer e conhecia aquilo que era de direito dele, que ele era filho de Deus. Então o Satanás, quando acusou, as 3 vezes ele disse, olha, não tentarás o seu mestre. Não tentarás, né? Então se nós não conhecermos a palavra, muitas vezes a gente vai se deixar levar, não tem razão, eu fiz isso, e aqui não é uma acusação falsa, porque Satanás quer mesmo denegrir
Tem razão, e há outro aspecto já agora também daí, para lembrar. O diabo usa a Escritura. E usa a Escritura fora do contexto, vai torcê-la. E nós precisamos estar muito alerta. Dará ordem aos seus anjos, não é? Nenhum mal te vai acontecer. Faz isto. Até que finalmente na terceira tentação ele revelou o que queria: se prostrado me adorares. E meus irmãos, quando nós cedemos ao diabo, o que é que nós estamos literalmente a fazer? A adorar, a adorá-lo. É verdade. Nós só podemos ter um Senhor. Ou servimos a um ou servimos a outro. Agora, por isso mesmo nós precisamos, meus irmãos, de algumas coisas que o Senhor também nos dá. As tais coisas que o Senhor nos dá. Ele dá-nos discernimento. Através de quê? Do Espírito em nós. Se o Espírito Santo está em nós, primeiro o diabo não entra. Porque onde está o Espírito de Deus, o diabo não entra. Segundo, é o diabo que é o Espírito do Senhor que nos esclarece, que nos ilumina, que nos instrui. Então nós precisamos dessa sabedoria de Deus. E à quinta-feira à noite nós estamos muito a estudar Provérbios, que fala muito de sabedoria. Precisamos dessa sabedoria. Às vezes coisinhas muito práticas do dia-a-dia que parece que não tem nada a ver de espiritualidade de outra religião, mas tem a ver com o nosso comportamento, com a forma como nós estamos. E é por aí que o diabo muitas vezes pega. Às vezes o diabo pega, e tem pegado em pessoas ao longo dos séculos, em termos de doutrina. Há doutrinas que são uma autêntica aberração. Ao longo dos séculos, meus irmãos. Mas, muitas vezes onde o diabo pega no dia-a-dia de nós, cada um de nós, é no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, naquilo que são as nossas relações uns com os outros. E se nós não tivermos, digamos, os princípios e os valores corretos, não tivermos o respeito uns pelos outros, se não tivermos a orientação do Senhor, nós acabamos por dizer e fazer coisas que depois nos vamos arrepender. Mas é por aí, muitas vezes, que o diabo pega. Às vezes não é, meus irmãos, e falando aqui para alguns que já conhecem a Escritura há muitos anos, e conhecem-na bem, não é por aí que o diabo vai pegar convosco. Mas o diabo vai pegar com vós exatamente na prática, no comportamento, nas relações, nas conversas, nas ideias que cada um faz, nos juízos de valor que às vezes fazemos também, e como condenamos este ou aquele, e a ideia de condenar aqui não é mandar para a cadeia, mas a ideia de não aprovar, de rejeitar, até de fazer alguma separação com alguns irmãos. É nisto que o diabo vai pegar, de uma forma muito prática. Voltando aqui, meus irmãos, ao texto, porque tenho 10 minutos. Verso 34. Quem os condenará? O verso 33, ainda que é importante. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E justificar significa o quê? O diabo pode dizer, olha, tu assim, tu assado, tu este e aquele. Mas o Senhor, o nosso Deus diz, está justificado. Não. As nossas faltas estão justificadas. Eu não sou inocente quando faço uma coisa errada, mas eu faço uma coisa errada e Deus perdoa-me. E porque me perdoa, eu fico justificado. Estão a ver? Essa declaração de inocência é no sentido da justificação. A tradução não é melhor, não é mais feliz. Porque a justificação tem a ver com uma falta. Só faz sentido ter justificação se houver uma falta. Se alguém é inocente, não fez nada de mal, não precisa de justificar-se, certo? Mas nós não somos inocentes, naquele sentido. Quer dizer, como se fosse inocente, como se fosse. Com essa ideia, sim, como se fosse. Agora, quando eu cometo algum pecado, e os irmãos lembram-se de 1 de João, capítulo 1, que diz que nós temos um advogado diante do Pai. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos.
e a verdade não está em nós. Então temos um advogado diante do Pai, que é Jesus. E porque temos um advogado diante do Pai, ele vai fazer a nossa defesa e vai justificar-nos ou trazer a justificação para nós. De tal modo que não há mais condenação sobre os escolhidos de Deus. Porquê? Porque foram justificados, ou seja, a consequência do meu pecado foi levada na cruz do Calvário quando? Há 2000 anos atrás. Bom, mas eu então posso abusar disto, não é? Se Cristo perdoou todos os pecados, eu posso continuar a pecar. Já vimos isso porque Paulo, nesta carta, lá mais atrás, já considerou isso. Então, porque a graça de Deus é muita, eu vou continuar a pecar? De modo nenhum. De modo nenhum. O pecado abunda e a graça de Deus superabunda. Mas isso significa que eu vou abusar dessa graça? Não, porque o meu pecado traz consequências. Deus pode perdoar-me, mas as consequências diretas dos meus erros, eu vou ter que as sofrer, certo? Mas, diante de Deus, em termos espirituais, quando eu confesso o meu pecado, Deus perdoa-me. Ele é fiel e justo para me perdoar e purificar de toda a iniquidade. Está lá em 1 João, capítulo 1, não é? Voltando aqui então ao versículo. Romanos, verso 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E lá está exatamente aquilo que eu mencionei há pouco. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Ele diz, meu Pai, eu já paguei pelo filho, já paguei pelo pecado daquele teu filho. E nós somos perdoados por causa disso. Se fizermos aquilo que é requerido. Eu não posso dizer, olha, Senhor, eu pequei, tu és meu Pai, tens a obrigação de me perdoar. Não. Está lá. Se nós nos arrependermos, se nós confessarmos, vamos lá. 1 de João, para não haver dúvidas nos termos precisos. 1 de João, capítulo 1, verso 8 e 9. Primeira de João, está lá para o fim da Bíblia, todos encontraram? 1 de João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isto porquê? Porque nós somos pecadores. Agora, verso 9, tem outra condição, se, os irmãos estão a ver, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, meus irmãos, eu pergunto, o que é que está implícito aqui neste confessarmos? Se eu confessar o meu pecado, é o arrependimento, é o reconhecimento que eu errei, é o reconhecimento que aquilo que eu fiz desagrada a Deus, é uma afronta à sua santidade. E eu preciso de quê? De me libertar disso. Eu preciso me libertar disso. Esta confissão aqui é feita a quem realmente nos pode perdoar. Não ao sacerdote, não ao pastor, não ao irmão ou irmã, necessariamente. Contudo, pegando com outros textos daquilo que o Senhor Jesus disse, se tens alguma coisa contra teu irmão, o que é que diz lá? Vai ter com ele e acerta as contas, não é? Então vamos partir do princípio que ouviu. Então, se tens alguma coisa contra o teu irmão, se ofendeste o teu irmão, se há alguma coisa que não está bem entre ti e ele, vai e resolve as coisas. Digamos, cheguem a acordo, nem que isso signifique o quê? Tu erraste, confessa o teu pecado, confessa que erraste, pede perdão e faz as pazes com o teu irmão. É isso que está implícito. Antes de trazeres a oferta ao altar.
Porquê? Deus está pronto para perdoar-nos, mas naquilo que são as nossas relações e desafensas, nós temos que resolver. Não basta eu dizer, ó Senhor, eu pequei contra a irmã Abigail, então perdoa. Não, se eu fiz alguma coisa contra ela, eu preciso de ir ter com ela e resolver as coisas. Eu não fico bem estando aqui com ela e estando, digamos, num conflito. Ou ter que ela sentar ali, eu vou ter que sentar deste lado para não cruzar com ela. Isto não é cristão. Deus está pronto a perdoar-nos. Mas também nós devemos estar bem com os nossos irmãos neste sentido. Não é? E depois o que é que diz? Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. E esta purificação tem a ver com o quê? Não há mais condenação. Purificar de toda a injustiça. Vamos lá voltar a Romanos. Romanos é simplesmente delicioso, não é? Então, Romanos capítulo 8, verso 34. É Cristo quem intercede por nós. Então, a acusação que é feita pelo diabo é fraca porque nós temos alguém maior que ele. Verso 35 a 39. Eu não devo ter tempo de ir até ao fim, mas faz esta pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Esta é a grande pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? E agora Paulo começa a fazer aqui uma série de perguntas. A tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Será alguma destas coisas que nos vai separar do amor de Cristo? É interessante, meus irmãos, Paulo experimentou todas estas, exceto a última, exceto a espada. Porque se ele tivesse experimentado a espada, não estava a escrever, não é? Tinha sido morto. Mas, vejam, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigos. Paulo suportou tudo isto. E por isso mesmo ele tem autoridade, tem legitimidade para dizer quem nos separará do amor de Cristo. Isto, eu passei por tudo isto e continuo a sentir o quê? O amor de Deus, não é? E a falar do amor de Deus. Então, o amor de Deus vence todas estas facetas do mal, todas estas guerras que o mal procura lançar sobre nós. E, meus irmãos, gostaria, e vamos ficar por aqui, com o verso 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Paulo aqui descreve a realidade daquele tempo, das perseguições que havia. Ele e os crentes eram perseguidos o dia todo e levados como ovelhas ao matadouro. É uma força de expressão para dizer que a ovelha que é inocente, que não fez mal a ninguém, que é pacífica, vai ser levada para a morte. E os cristãos, de certo modo, eram estas ovelhas também, porque esta até é uma relação de pastorícia que nós encontramos no Novo Testamento. Jesus diz, eu sou o bom pastor, não é? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas também as ovelhas, muitas delas foram levadas para o matadouro. E Paulo está a dizer isto, esta é a realidade naquele tempo, dos anos 50, 60, 70, da era cristã. Os crentes eram levados ao matadouro. Os irmãos conhecem, com certeza, ou ouviram falar do Coliseu de Roma, onde às vezes há alguns espetáculos. Mas o Coliseu de Roma era um lugar de espetáculo em que as feras saíam para lutar com os homens. E eram os gladiadores que lutavam uns com os outros e depois até com as feras. E com esta vaga de cristãos em Roma, aquilo que aconteceu foi que alguns dos imperadores deliciavam-se a ter espetáculos em que, em vez de serem os cordeiros animais a irem, ou os guerreiros, eram os cristãos, mulheres e crianças que iam. Saíam das masmorras, iam para a arena e depois soltavam os leões, soltavam as feras e comiam-nos vivos ali. E é interessante porque alguns elementos da história secular atestam que
Aquilo que mais impressionava e deixava o imperador e aqueles outros que estavam a assistir completamente estupefactos é que os crentes estavam ali, sabendo que iam ser comidos pelas feras, e cantavam hinos de louvor a Deus. Quem intentará acusação contra eles? Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a angústia, nem tudo isto. Porque eles estavam firmes. Eles podiam dizer, eu sei em quem tenho querido. E sei que Ele é poderoso para guardar a minha alma até aquele dia. Meus irmãos, vamos ficar por aqui, o tempo não dá para mais. Não está acabado. Próxima semana voltaremos a este texto.